Povo, bom dia, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a essa live. Aleluia, sejam todos bem-vindos a essa live. Que Jesus abençoe vocês. Eu começo essa live aqui dizendo a todos vocês que vamos falar do meu testemunho da parte 2. Ontem eu falei da parte 1, tá aí no feed do Instagram. Nós vamos subir pro YouTube, tá? Um pouquinho de dificuldade para mexer em algumas coisas, mas nós vamos subir ele pro YouTube. Mas ele tá no feed do Instagram. E hoje nós vamos falar a parte 2 do meu testemunho, tá? Eu vou dar alguns pontos da parte 1 do testemunho que eu falei ontem. As áreas que o Senhor começou a me libertar. E aí, Almeida, paz, meu irmão, tudo bem? Chegando a galera aí. E hoje eu vou falar a parte 2 desse testemunho, né? A segunda fase da libertação que Deus começou a fazer em mim, tá? Teve a primeira fase e depois teve a segunda fase. E todo o processo é difícil, né? Mas fica comigo até o final, que eu acredito que vai edificar muito a sua vida, vai edificar a sua casa, vai te trazer uma consciência da profundidade que você precisa caminhar em Deus. O Senhor, Ele é ilimitado e nós precisamos o buscar verdadeiramente em espírito e em verdade para que Ele possa nos libertar de glória em glória, de graça em graça, que Ele possa nos levar a níveis profundos. Então fiquem comigo até o final, amém? Vou mandar essa live aqui para o máximo de pessoas, para que eles saibam que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, para que eles possam se conectar conosco, receber da parte de Deus aquilo que o Senhor tem feito. Amém? Vai mandando aí conforme vocês forem entrando, vai mandando aí para o máximo de pessoas que você puder mandar essa live, para que eles possam ter a ciência que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, que eles possam se conectar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estou sendo tratado na área da minha disciplina, acordando esse horário. Eu confesso a vocês que não tá maneiro, não tá legal, que na verdade eu tô num processo particular, eu e minha esposa, então a gente levanta às 4 da manhã. E daí o que acontece? Eu levanto às 4 da manhã, naturalmente, eu tiro mais um cochilo e levanto às 5 de novo. Então assim, tem dia que eu consigo ficar às 4, 4h30 ali e vou direto, mas cara, a gente está sendo tratado na área da disciplina, porque a gente vai dormir muito tarde. Nós temos uma vida... o culto da nossa igreja acaba tarde, né? 9h30. Então, assim, até sair da igreja 10 horas, 10 e pouco, 11 horas. Ontem nós saímos da igreja 11 horas. Chegamos em casa, era 00:30. Então, irmãos, é um processo, tá? Vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu entrar no texto aqui, que se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. É o texto onde o Senhor começou a segunda fase, eu vou dizer assim, tá? Para acompanhar o que a gente está falando da live, é a segunda parte. Segunda fase da minha libertação. A primeira fase da minha libertação, ela se deu... eu gosto de acompanhar por textos, tá? Aqui, ó, eu coloquei até aqui, ó, algo aqui na minha Bíblia, deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ler, porque vai ficar ao contrário. Tá escrito aqui, ó, meu primeiro nível do temor de Deus.
Porque cada vez que Deus falava comigo, ele falava muito no profundo e num momento muito específico. Deus, ele é um Deus de sinais, de maravilhas, e ele escolhe alguns momentos específicos na nossa vida para nos tocar. Cara, e esse momento aqui foi quando eu fui baleado, então foi muito difícil para mim. Eu tava pressionado emocionalmente, tá? Por conta de algumas demandas do meu trabalho, tava com alguns problemas no trabalho, da perseguição, esse tipo de coisa. Então eu tava pressionado emocionalmente e aí eu tinha sido baleado, cara. Então, nossa, foi uma pressão muito grande. E eu pedi uma palavra ao Senhor. Na verdade, eu não cheguei nem a pedir, mas eu tava questionando. Falei, pô, Senhor, que luta que eu tô passando. É isso mesmo? Vou me converter a Jesus para passar essa luta? E Deus me deu essa palavra, tá, irmãos? Então vamos lá. Primeira palavra, primeira fase, Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, ele trata como conselhos contra o adultério. Então, essa primeira fase foi quando Deus tirou a escama dos meus olhos no que diz respeito à promiscuidade sexual, tá? A responsabilidade que eu tinha sobre o meu corpo, sobre o corpo do meu cônjuge e sobre o legado que eu deixaria para os meus filhos, meus netos e bisnetos, ou seja, a próxima geração, através do posicionamento sexual, né, que eu deveria ter, porque biblicamente falando, o sexo ele acontece na esfera marido e mulher dentro de um casamento. O sexo ele somente acontece no padrão bíblico dentro do casamento entre marido e mulher. Por que eu estou falando que o sexo acontece, o sexo bíblico, ele acontece dentro do casamento entre marido e mulher? Porque tem gente que é marido e mulher, mas não é casado. Não é casado e eles estão em fornicação. Você não ser casado, você não ter a bênção sacerdotal, né? Ou seja, no religioso, no civil, na lei dos homens e no espiritual perante Deus, essa aliança, ela se torna uma aliança suja, vou dizer assim, tá bom? Por que uma aliança é suja, né? Uma aliança que não está bem polida, porque apesar de ser aliança, você se encontra em fornicação porque você não cumpriu princípios, tá bom? A outra esfera não preciso nem dizer, são pessoas que fazem sexo de forma livre, a gente sabe, nós já passamos por isso, né? São pessoas que se encontram uma noite e transam com quem acha que tem que transar, sendo que isso traz muita maldição para a sua vida, porque você tem toda uma carga espiritual da pessoa que você se relaciona. Então, o padrão bíblico de sexualidade é o sexo dentro do casamento. Então, essa foi a primeira área que eu fui liberto, tá? E eu percebi que esse nível de instrução que Deus me deu, ele tinha uma consequência muito grande geracional. Eu comecei a mergulhar muito nisso. Eu acredito que chegará o tempo que Deus eu vou poder falar disso com mais profundidade, tá? Eu não sei quando ainda, mas eu vou poder falar disso com mais profundidade. Deus me deu muitas revelações nessa área, no que diz respeito à sexualidade. E isso afeta muito o caráter do homem e da mulher. Isso afeta muito a geração, as gerações daquela casa, tá? A linhagem de sangue daquela casa. Uma sexualidade descontrolada afeta muito a vida financeira. Tudo isso tem a ver com a sexualidade, mas esse é um tema para outra live. Na verdade, é um tema muito complexo, onde nós teremos que ter muitos dias para falar sobre isso, tá bom? E aí, o segundo nível que o Senhor ele me libertou foi exatamente um nível, eu diria, do meu chamado, que foi como eu me enxergava naquilo que eu estava vivendo no Evangelho. Tá chegando gente aí, chegou a Rosana, minha prima. Tudo bem, prima? Paz? Então, eu quero ler um texto com vocês aqui. Ele se encontra em Isaías 43. Eu vou ler alguns versículos, eu vou falando, tá? Versículo 1 ao 5 eu vou ler agora. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebar por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Irmãos, eu tinha sido baleado, eu já conhecia esse texto, mas ele nunca tinha falado no meu coração. E eu tinha sido baleado em 2021, eu já era cristão, já estava caminhando. Deus tinha revelado no dia que eu fui baleado, ele me trouxe uma revelação no mesmo dia, através da vida do meu pastor. Estávamos no monte, às 2 da manhã, 3 da manhã mais ou menos, e meu pastor me via numa cadeira de roda, entrando na igreja numa cadeira de roda, o lado direito do meu corpo estava paralisado, era a visão que ele tinha. E ele entendeu que foi uma visão de Deus. E ele orou em cima dessa visão. Ele falou: Everton, tu tendo essa visão sua, se Deus está mostrando é porque ele quer cortar, então vamos orar, tá? Vamos orar para que Deus corte aquilo que o inimigo está tramando para fazer. Irmãos, e eu saí daquele monte ali, fui trabalhar, cheguei no trabalho, assumi meu serviço, me mudaram de serviço e me colocaram em outro posto. E quando eu fui para esse outro posto, irmãos, eu passando por um local específico, era São Gonçalo, Jardim Catarina, tá? Quem conhece ali sabe que ali é bem pesado. Quando a gente entrou ali, a gente teve uma troca de tiro, um confronto. E nesse confronto, a minha viatura foi cercada, né? A gente começou trocando tiro de frente, foi trocando tiro de lado, depois os caras pegaram a gente pelas costas. E exatamente nesse momento, eu sou baleado, eu tomo um tiro nas costas. Chegando a galera aí, Rafael Lopes, Diego, bom dia, rapaziada, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Então eu sou baleado em 2021 com esse tiro nas costas. Irmãos, no momento ali eu consegui ficar tranquilo, foi bem... A troca de tiro é uma questão muito estressante, tá? É muito estressante. Nós que somos policiais no Rio de Janeiro, nós estamos acostumados, infelizmente, tá? Infelizmente, não deveria ser assim, mas nós estamos acostumados. A gente acaba recuperando rápido, que na verdade fica alguns traumas que a gente não recupera. Mas a gente acaba recuperando rápido porque a gente passa isso de forma cotidiana. Então, eu tive aquela troca de tiro ali e senti quando tomei o tiro, né? Senti quando fui baleado, né? Eu tava trocando tiro assim pro lado e senti quando o tiro pegou nas minhas costas. Sendo que na hora eu não lembrei da palavra que eu tinha recebido horas atrás, de que Deus mostrava pro meu pastor e me via na cadeira de roda. Então, o que aconteceu naquele momento? Eu desci da viatura, já joguei no rádio, né? Chegou uma outra viatura no momento, junto comigo. E conforme eu conseguia andar, eu ia dando glória. Falei, Senhor, glória a Deus, eu tô andando. Aí, sabe, eu andei, pisei, firmei as pernas. Falei, não, tá tudo bem, porque tiro nas costas, tu fica preocupado já de paralisar alguma coisa. Fui na direção da coluna. E quando o tenente chegou para me ajudar, ele, quando abriu, ele já pegou o projétil ficou agarrado na placa de cerâmica que a gente usa. E eu saí daquela situação ali, e já fui ajoelhar dentro do DPO mesmo, ali na frente de todo mundo. Eu fui para uma salinha assim mais reservada, ajoelhei ali. E eu agradeci ao Senhor. Mas eu questionei, eu falei assim, Senhor, por que o Senhor deixou o inimigo me tocar? Como eu disse, eu esqueci da palavra, né? Era só para eu glorificar. E eu lembro que o Senhor falou assim no meu coração, é para honra e glória do meu nome. E de fato foi para honra e glória do nome dele. Quando eu cheguei no batalhão, as pessoas dizendo, né, assim, os amigos, os colegas, não, negão, sabia que não aconteceu nada com você, tu é um homem de Deus, pá, tu é um garoto que, pô, tem buscado aí a palavra, né? Eu me converti assim muito... pegando fogo como eu tô até hoje, pela misericórdia, sabe? Então, mas aquilo ali mexeu comigo, irmãos, aquilo ali me deixou mal, eu fiquei mal porque eu me senti vulnerável. Foi a primeira vez que eu me senti vulnerável no Evangelho, já me senti outras vezes vulnerável, tá? E essa vulnerabilidade que a gente sente,
eu percebo que é Deus permitindo que você esteja vulnerável para você mergulhar nele, você se esconder nele. Salmos 91, ele fala do esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente, desse descanso nesse lugar. Eu creio que quando Deus permite que você fique vulnerável, é exatamente para que você entre nesse lugar nele. Então, irmãos, foi exatamente esse lugar que eu entrei. E me sentindo vulnerável, eu comecei a ler a palavra de Deus e veio essa palavra que eu li para vocês aí. Isaías 43, do 1 ao 5. E Deus foi falando comigo, conforme eu ia lendo Isaías, ele foi falando e me dando os versículos, eu vou ler para vocês aqui. Aí depois ele me deu o versículo 10 e 11, diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Foi aí, Deus falou mais uma vez comigo. Eu lembro que foi difícil conter as lágrimas, eu chorava ali. Estava sozinho no alojamento, né? Tinha subido para o alojamento. Nessa época eu morava longe, o batalhão era longe de onde eu morava, então eu dormia no batalhão. Versículo 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E versículo 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Versículo 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Meu Deus. Irmãos, e aí? Ali eu me emociono às vezes com a palavra. E eu me emocionei ali naquele momento. E aqui Deus começou a falar comigo. Então eu comecei a ter uma noção de que Deus estava mudando, virando uma chave na minha mente. Deus ele tinha me chamado para um projeto. E esse projeto eu precisaria entender e mudar o padrão da minha mentalidade. Eu não era mais um policial, um homem de guerra naquele momento. Eu era um homem que estava sendo tratado, ainda que com características de guerra, ainda que com posicionamentos, ainda que com a mentalidade, como eu disse, ativada para o confronto. Deus queria que eu mudasse a minha mentalidade, a minha visão. O meu confronto ele deixaria de ser um confronto natural para se tornar um confronto espiritual. E ele falou para mim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Tem tradução que fala: não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, esse aqui é o caminho no deserto. Olha o que tem acontecido. Então, a partir dessa palavra, a partir disso tudo, eu comecei a mudar a minha característica de ataque no que diz respeito à maneira que eu vivia. Eu não mais era um homem com o caráter que eu tinha. Eu já tinha sido tratado nessa área. Amém? Eu já tinha sido tratado, já estava ali 1 ano e pouco, 2 anos de evangelho. 2021, a gente está em 2024. Então eu já estava com 2 anos, já vejo 2 anos e pouco. Sendo que eu comecei a perceber que Deus tinha um chamado específico para mim. Ele tinha algo específico. Sendo que esse algo específico ele precisaria me tratar. E eu tinha que aceitar. Eu tinha que aceitar esse tratamento de Deus. Eu tinha que aceitar essa nova fase, essa nova etapa que Deus estava me colocando. E nessa nova etapa, irmãos, Deus começou a tratar exatamente a minha hombridade. Deus começou a tratar o meu posicionamento enquanto homem do lar. Um homem que cuida da sua família. Antes, Deus tratou meu caráter. Eu deixei de ser um prostituto, um promíscuo. Eu deixei de ser um homem de caráter duvidoso para me tornar um homem reto, tá? Para fazer as coisas de maneira certa, adequada com a palavra de Deus.
Nessa segunda fase, Deus tratou o meu caráter nos mínimos detalhes. E qual é o meu caráter nos mínimos detalhes? Eu tô abrindo essa live aqui, esse horário, porque muitas vezes eu acordei esse horário para orar. Eu acordei esse horário para ler a Bíblia. E é isso que é você ter um caráter reto. É você fazer ocultamente aquilo que você diz que faz em público. Ou você manifestar em público aquilo que você faz no oculto. Tem muita gente que lê a Bíblia em público, fala muitas coisas em público, mas no particular essa pessoa não tem relacionamento com Deus. Então eu era um cara que, pela misericórdia, eu consigo ainda me manter assim, um cara que busca esse relacionamento com Deus. E Deus, ele queria me levar a esse nível mais profundo e foi me levando. E nesse nível mais profundo eu comecei a ter que cuidar do meu dinheiro melhor. Nesse nível mais profundo com Deus eu comecei a ter que respeitar minha esposa de uma maneira que eu nunca respeitei. Eu comecei a ter que tratar minha filha de uma maneira que eu nunca tratei. Eu comecei a ter a responsabilidade sobre a vida emocional da minha filha e da minha esposa. Eu comecei a me posicionar no que diz respeito às portas que Deus me abria. E isso tem a ver com o quê? Com a imagem que eu passava. Eu não poderia ser um homem que estava devendo outra pessoa. Eu não poderia ser um homem que falava algo e não cumpria. Eu não poderia ser um homem que mentia. Entende? Ainda que fossem coisas pequenas, mas Deus ele estava me chamando para um próximo passo, um próximo nível, um próximo passo de fé. E esse passo de fé, ele se deu nesse posicionamento novo. Não vos lembrei das coisas passadas, não considerei as antigas. Não considera a maneira que você tocava a sua vida no passado. Não considera os hábitos que você tinha no passado. Não considera a maneira que você lidava com o seu dinheiro no passado. Começa a considerar o padrão bíblico. Começa a considerar aquilo que eu tenho te apresentado, a proposta que eu tenho te apresentado no Evangelho. Começa a considerar que eu formei você para o louvor da glória do meu nome. É o que ele disse aqui. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Eu formei você para me dar louvor. Então você não pode ter um caráter duvidoso. Você não pode ter uma duplicidade de caráter. Está me vindo um texto aqui. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, olha o que Tiago escreve, irmãos. Isso é muito sério. Tiago, capítulo 1. Olha o que ele fala aqui. Ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança o rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Deus começou a me ensinar a ser constante. Como eu disse aqui, hoje ele está me tratando da disciplina. Eu sou um cara constante. Eu consigo ler a Bíblia constantemente desde quando me converti, orar constantemente, me consagrar constantemente, sendo que eu ainda não tinha uma disciplina de fazer todo dia. Eu pulava um dia, 2 dias, depois voltava, tinha dia que eu não lia a Bíblia, amém? E com essa questão do Instagram, Deus está me colocando para fazer as coisas todo dia. Disciplina e constância. Irmãos, olha o que Tiago está dizendo. Se você tiver um caráter dobre, um coração dobre, você vai se tornar um homem inconstante. Deus não vai te atender. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque tem hora que você quer uma coisa, daqui a pouco você quer outra. Então, você tem que pedir sabedoria a Deus. Olha o que ele diz. Se você tem falta de sabedoria, como é que você sabe que você tem falta de sabedoria? Resultado. Você não gera resultado. Uma pessoa que não gera resultado tem falta de sabedoria. E eu tive que perceber que eu tinha falta de sabedoria em muitas áreas.
Eu não gerei resultados financeiros naquele período, pelo contrário, eu perdia dinheiro com muita facilidade. E até hoje eu estou sendo tratado nisso, porém evoluindo e crescendo. Eu não tinha resultado no meu casamento, né? Afinal tinha terminado. Eu não tinha resultado no relacionamento com a minha filha. Eu não tinha resultado com as minhas amizades. Eu não tinha resultado, assim, tinha resultado, mas eram coisas rasas. E quando Deus começou a me tratar, quando Deus começou a me mostrar que Ele estava fazendo um rio no deserto, caminho no ermo, eu comecei a ter resultados profundos, resultados constantes, amizades que estavam ali comigo pelo que eu era, pelo caráter que eu estava tendo, o caráter que eu tinha apresentado a partir da palavra de Deus. Então não creia, irmãos, que aquilo que você acha que é certo vai te conduzir para o lugar que você acha que quer. Que a gente acha que está certo e a gente acha que quer alguma coisa. Sendo que a gente nunca parou para ler as Escrituras e saber o que Deus quer de nós. Olha o que aconteceu. Eu parei para ler no dia que eu fui baleado, um dia de estresse emocional, um dia que eu estava mal, e Deus me deu uma direção. Deus falou, fica tranquilo, eu estou fazendo uma coisa nova, por isso que você está sofrendo. Por isso que o inimigo está te atacando, ele está tentando te matar, porque ele está vendo que você está aceitando a coisa nova que eu estou fazendo. Irmãos, se você aceitar o projeto de Deus para a sua vida, você vai ser um alvo do inferno. O inferno vai se levantar contra você, porque você aceitou o projeto de Deus para a sua vida. Mas deixa eu te contar um negócio aqui. O inferno se levanta para cair. A palavra de Deus diz que ele vem por um caminho e por 7 caminhos ele foge de nós. A palavra de Deus diz, livro de Tiago também, epístola de Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Ele vai fugir de nós quando nós resistimos às ofertas que ele tem trago para a nossa vida. As propostas, me perdoe, gente, minha rinite está atacada, tá? As propostas que ele vem apresentando para nós. Então, quando você resiste a essa proposta, ele começa a perceber que você está aceitando o projeto de Deus para sua vida. E quando ele percebe que você aceita o projeto de Deus para sua vida, irmãos, ele vai te atacar, porque você vai se tornar um alvo. Você é uma bomba na mão de Deus. Você é uma bomba na mão do Senhor Jesus. Irmãos, eu não vou falar aqui números, que eu não sei, tá? Eu não sei. Mas eu sou um ganhador de almas. E isso era o caminho novo que Deus estava fazendo, que eu tinha que aceitar. Eu tinha muita dificuldade de fazer o apelo. Irmãos, a primeira vez que eu fiz o apelo foi para minha avó. E ela aceitou Jesus. A segunda vez que eu fiz o apelo foi um dia que eu fiz o apelo no altar e meu afilhado aceitou Jesus. Irmãos, sabe o que acontece hoje? Chegou Valéria aí que não me deixa mentir. Valéria foi um irmão que passou um processo comigo também. Sabe o que acontece comigo hoje, irmãos? Eu converso com as pessoas, eu faço o apelo, na hora, no meio da rua, e o cara aceita Jesus. Irmãos, eu tenho 5 anos de evangelho, e eu não conto, sinceramente, mas eu não tenho noção de quantas almas eu ganhei para Jesus. Tudo assim, falando, falei, quer aceitar Jesus agora? Você tem coragem de aceitar Jesus agora? Eu mudei minha vida, Jesus mudou minha vida. Aceite Jesus agora, ele vai mudar a sua. E o cara aceita Jesus. A Bíblia nos diz que ninguém aceita Jesus se não for pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o mérito não é meu, mas a ousadia para falar eu preciso ter. E quem anda nesse nível de ousadia vai ser atacado pelo inferno. E eu glorifico a Deus que eu seja atacado. Por quê? Porque eu não tenho parte com o inimigo, eu não tenho parte com o inferno. Se eu estivesse andando ao lado dele, em comunhão com ele, ele não me atacaria, mas eu não tenho parte com ele, então ele vai me atacar. Vão ser levantados calúnias, difamações, conversa fiada, questões às vezes naturais, igual eu estou passando por uma aqui, eu passei por um processo, uma infiltração em casa, o quarto da minha filha não está dormindo no quarto, uma série de coisas, agora por fim o carro deu um probleminha, eu já fico ligado no mundo espiritual, porque eu falo, opa, está acontecendo alguma coisa, tudo junto, não é normal. Então o que eu vou fazer? Eu vou me revestir mais em oração. Eu vou me blindar mais em santificação, em consagração, em leitura da palavra. Eu não vou retroceder. Eu não vou voltar atrás. E por que, Everton, você não vai voltar atrás? Porque uma palavra foi liberada sobre a minha vida.
Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Irmãos, teve gente que Deus colocou à prova para ganhar sua alma. Teve gente que Deus não ganhou a alma dessa pessoa. Deus usou essa pessoa para ganhar a sua alma. E hoje essa pessoa nem está no caminho do Senhor. Mas a sua alma para Deus é valiosa. Eu vivi isso aqui, ó. Eu vivi isso aqui, ó. Dei Egito por teu resgate. Eu vivi isso. Deus usou o ambiente todo que eu estava para me conduzir ao evangelho e só eu me converti naquele ambiente. E eu fiquei pensando, Senhor, não era para todo mundo ser crente? É porque todo mundo viveu o que eu vivi. E Deus falou isso aqui para mim, eu dei o Egito em teu resgate. Gente, apareceu um símbolozinho aí de... Eu nem sei como é que é isso, mas eu gostei. Se foi vocês aí, amém. O símbolozinho de como é que fala? De curtir, né? Parece uma bolinha aí. Então, irmãos, entendam a dimensão do que eu estou falando para vocês. Existem fases de libertação. E em cada uma dessas fases, por isso que é importante a gente ter profundidade bíblica. Em cada uma dessas fases, o Senhor ele vai te dar uma direção, ele vai te dar uma palavra. Ah, se eu fizer um joinha assim, aparece? É isso? Ah, maneiro. Legal, show. Gostei. Muito bom, estou aprendendo a lidar com isso aqui. Então, irmãos, eu passei por essas fases, eu passei por esses momentos e eu tô aqui hoje. Ainda tem muita coisa para ser liberto, meu Deus. Ainda há muitas questões para me libertar, mas eu estou caminhando. Como eu disse para vocês, Deus está me tratando na área da disciplina. Chegou aí o Valério, meu canga eterno. Entrou aí o Edson, tá o Diego que tá falando comigo aí, o Negro Tom, Fagner, Dani, Agatha Matos. Bom dia, Agatha, tudo bem? Rafael Lopes, eu já falei. Então chegou a galera aí. Então, irmãos, essa segunda fase da minha libertação, a segunda fase do meu processo, Deus começou a trabalhar a visão que eu tinha sobre a minha pessoa. E isso começou a mexer na minha identidade. Eu comecei a me sentir mais amado por Deus. Eu comecei a me sentir mais servo de Deus. Eu comecei a ter convicção da obra que Deus tinha na minha vida. Eu comecei a não negociar com o mundo o projeto que Deus tinha para a minha vida. E como que não se negocia com o mundo? Palavra. Irmãos, eu mergulhei na palavra. Eu li a Bíblia toda. Eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E naturalmente, né, quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em pouco tempo, eu não sei precisar o tempo aqui, mas foi rápido. Assim, rápido, que eu digo assim, um ano e pouco, eu li a Bíblia toda. Você se torna raso, você não é tão profundo, porque a Bíblia é um livro muito grande, são um compêndio de 66 livros. Então eu li 66 livros em um ano, em um ano e pouco, tá? Sendo que, depois de fazer essa leitura completa, o que aconteceu? Eu voltei para ler de novo. E quando eu li de novo, que eu ainda estou lendo até hoje, é a segunda leitura bíblica, eu comecei a me tornar mais profundo, então eu não conseguia mais ler a Bíblia de forma rápida. Hoje eu me tornei um cara mais profundo na leitura bíblica. E eu vou ler uma passagem que mexe muito comigo. Deus ele me trouxe uma revelação extraordinária nessa palavra, que é Salmos capítulo 1. Salmos capítulo número 1, né? Salmos são números. Salmos é um livro de cânticos, né? Poemas. Irmãos, está ali. São coisas simples que está ali. E a gente não entende, a gente não assume, a gente não toma posse. Quando a gente fala na igreja, toma posse da sua vitória, toma posse da palavra. O tomar posse é você pegar aquilo para você, como se Deus tivesse falado contigo. A Bíblia é a boca de Deus. Olha aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse texto aqui eu falo ele sem ler, tá? Eu vou ler porque ele já está gravado na minha mente. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Se você decidir viver o que Deus tem para você,
Ele vai restaurar todas as áreas da sua vida. Sendo que para que nós venhamos a viver o que Deus tem para nós, precisamos de um posicionamento mais radical. Eu só consigo vir aqui no Instagram, pregar o evangelho para vocês, porque eu tenho tempo de qualidade com a palavra de Deus. Se eu não tivesse tempo de qualidade, eu não conseguiria me mover na Bíblia. Ver um versículo na minha mente, eu ir lá no versículo, eu não conseguiria apresentar para vocês uma segurança bíblica no que eu estou pregando. E eu não teria a revelação, o entendimento do texto para saber aonde eu colocaria aquilo que Deus está falando comigo. Então, olha o que Deus falou comigo aqui. Meu filho, bem-aventurado é abençoado. Se você viver um crente que vai na igreja, volta e tem uma vida normal, você vai ser liberto, você já vai ser abençoado. Sendo que existe um outro tipo de bênção, existe um outro nível de bênção. E aí ele me mostrou esse texto. É uma bênção de quem escolhe a roda que vai sentar. É uma bênção de quem decide a pessoa que vai caminhar ao seu lado. É uma bênção de homens e mulheres que se posicionam em alguns ambientes. Não vai ficar na roda de escarnecedor. É uma bênção de quem, além de se posicionar, não é leitor da Bíblia. Eu não sou um leitor da Bíblia. Eu não leio a Bíblia. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu, quando abro as Escrituras Sagradas, eu peço: Senhor, me ensina mais alguma coisa. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso saber quem é o Senhor. Falar de novo o versículo é Salmos 1. Salmos número 1, do versículo 1 ao versículo 3. É o que eu estou falando aqui agora. Então, irmãos, nós precisamos ter relacionamento com a palavra de Deus. Eu vou dar mais um código aqui desse segundo processo de libertação que eu tive, tá? Então, isso aqui, irmãos, parece raso eu falando assim, mas isso aqui é muito profundo. Isso aqui me levou para um outro nível de experiência com Deus, quando eu comecei a me separar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios. Eu não tomo mais conselho com quem não é crente. Entendam isso. Eu não tomo conselho com quem não é crente. Eu só tomo conselho com homem e mulher de Deus. O cara é multimilionário, é crente? Não, não tomo conselho. O conselho dele não serve para mim. Eu vou procurar um multimilionário crente e eu tomo conselho com esse. Porque existe. Entende, irmãos, a profundidade do que eu estou falando? Deus, ele quer um povo separado. Ele nos chama de sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido de Deus. Nós somos povo escolhido de Deus. Como eu vou tomar conselho com gente do mundo? Ah, mas ele tem dinheiro, não me interessa o que ele tem. Ah, mas ele tem sabedoria, não me interessa. A sabedoria dele é mundana. A sabedoria dele é a sabedoria que Salomão apresenta para nós em Eclesiastes capítulo 3, na verdade capítulo 1. São muitos códigos. Olha a sabedoria que Salomão apresenta em Eclesiastes capítulo 1, para você saber o que é a sabedoria do mundo. Quando você lê Provérbios, é a sabedoria do céu. Provérbios é a sabedoria do céu, é Salomão cheio de sabedoria. Aí Salomão me chega em Eclesiastes, no capítulo 1, olha o que ele fala: apliquei o meu coração em esquadrinhar e a informar com sabedoria de tudo que sucede debaixo do céu. Irmão, debaixo do céu é a terra. Salomão colocou o coração dele para aprender coisas da terra. E olha o que ele fala: essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela se exercitar. Ele ficou enfadado, irmãos. Irmãos, se você buscar sabedoria na terra, você vai enfadar. Ela não te alimenta. Ela não te alimenta. Mas olha o que Salmo está dizendo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem uma promessa que será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não caem, tudo que você vai fazer vai prosperar.
Está escrito que tudo que eu fizer vai prosperar. Os meus seguidores, aqui as pessoas que me seguem vão aumentar. Eu vou poder profetizar, liberar a palavra na vida de mais pessoas. Se eu fizer um investimento, esse investimento vai prosperar. Se eu abrir uma empresa, minha empresa vai prosperar. Por quê? Porque eu tenho prazer na lei de Deus. Não é enfado, não é cansaço. Olha aqui. Ele falou, Salomão em Eclesiastes está dizendo que é enfado e cansaço. Então, o que Salomão está apresentando aqui em Eclesiastes para nós? Um homem que aplicou o coração em saber a sabedoria do mundo. Apliquei o meu coração, Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. Apliquei meu coração a me informar da sabedoria de tudo que sucede debaixo do céu. Está debaixo do céu é na terra, meu irmão. Não interessa para mim o que tem na terra. Eu preciso saber a sabedoria de Deus, o que está em Deus, no coração de Deus, na mente de Deus. E eu vou sendo liberto, eu vou ganhando uma nova revelação. Eu vou deixando de ter um ânimo dobre. Eu não vou ficar querendo trocar de esposa. Eu não vou querer trocar de ambiente, trocar de igreja. Por quê? Porque eu recebi uma revelação divina, que uma árvore plantada junto a ribeiro de águas dá o fruto no seu tempo. As folhas não caem e tudo que você fizer vai prosperar. Mas por quê? Porque você está plantado no ribeiro. Você criou raízes no ambiente, você se manteve no ambiente, e é por esse motivo que Deus te abençoa. Porque você suportou os processos de um casamento, você suportou os processos de ser um homem de família, você suportou os processos de congregar na mesma igreja, com os seus pastores, com os seus irmãos, ainda que tem gente que é inadequada, mas você aceita porque pessoas que você não consegue tratar são as que mais tratam você. Pessoas que você não consegue libertar são as pessoas que mais te libertam. E a gente acha que só os outros que precisam de ajuda, a gente está curado. E é mentira, irmão. Você não está curado. Eu não estou curado? Não está curado. Você vai estar curado quando o teu corpo se revestir de incorruptibilidade e você estiver no céu com Jesus. Aí você vai estar liberto 100%. Enquanto você estiver na terra, meu irmão, entenda, você precisa ser liberto de alguma coisa. E eu quero, já partindo para o final aqui, liberar mais uma palavra. Se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. É outra palavra que mexe muito comigo. Bem-aventurado, de novo, Salmos 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, dará o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então ele está descortinando para mim a bênção que ele vai me dar. Amém? Ele descortinou para mim que ele vai me dar uma bênção de posicionamento. Eu não vou andar em caminho em roda de escarnecedores, em caminho de pecadores, em conversas maldizentes. Eu não vou andar nesses ambientes. O meu prazer vai ser a lei do Senhor. E aí eu vou ser abençoado. É condicional, tá? É condicional. Olha a bênção que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Primeira bênção, amém? E os que ouvem as palavras dessa profecia. Segunda bênção. Amém? Aqui, eu vou fazendo um amém aqui pro Instagram, dar um joinha aí, ó. Segunda. Terceira bênção. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, se eu ler a Bíblia, se eu ouvir a palavra e se eu guardar no meu coração, eu serei abençoado. Você conhece gente que só lê a Bíblia, mas não ouve a Bíblia? O que é isso? É aquele cara, já viu alguns teólogos, ele sabe tudo da Bíblia, sabe? Ele é um apologeta, ele sabe hermenêutica, ele sabe exegese do texto, ele é técnico no texto, ele explica a parte histórica, mas a vida dele não muda. A vida dele não muda. E você não vê mudança, você não vê quebrantamento, você não vê mudança de vida, de hábito. Ué, o que esse cara fez? Esse cara foi abençoado por ler a Bíblia. Ele parou aí. Ele parou aí. Então ele recebeu uma bênção. Ele leu a Bíblia, vai morar no céu, tá? Ele vai pro céu. Mas só isso. E aqui na terra? Vai até ganhar um dinheirinho, mas não vai ter prazer nas coisas que faz. Por quê? Porque não tem o segundo nível de revelação. Os que ouvem a palavra. Sabe o que é você ouvir a palavra? É você ouvir o irmão necessitado.
é você ouvir a oração de alguém, é você ouvir um cara que fala problema, um cara que não tem estudo, mas tem uma revelação de Jesus Cristo. Esse é o segundo nível da bênção de Deus. E qual o terceiro nível? Para aqueles que guardam a palavra no seu coração. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras dessa profecia. Irmãos, guardou a palavra da profecia, você vai ser abençoado. Tudo que botar a mão vai crescer. Escuta o que eu estou dizendo, irmãos, eu estou vivendo isso. Você vai botar a mão, vai crescer. E você não vai entender por quê. E é Jesus te dando crescimento. É Jesus te dando um novo tempo na sua vida. E a segunda fase da minha libertação, que eu entendo que eu estou passando por ela ainda, vou fazer 5 anos de evangelho, é essa fase, irmãos. Eu estou doido para chegar na terceira. E na quarta e na quinta e ir embora. Então, irmãos, a gente já está 44 minutos de live, meu Deus. Começa a falar de Jesus e a gente vai embora. Irmãos, creiam que Jesus, ele é quem ele diz que é. E que ele faz o que ele diz que faz. Livro de Números. Vamos lá, eu quero ler a Bíblia hoje, está aqui. Números. Aleluia. Aleluia. Números. Aleluia. Quero achar o versículo. Eu não quero só falar o versículo para vocês, eu quero achar ele aqui. Quero achar. E chegou Fábia, chegou a Kátia, chegou o Vander, Fagner, eu já falei aí, Fabrício Lopes, o Pablo passou aí, LFS chegou aí também, LFS Marques, seja bem-vindo, meu irmão. Edson Carvalho entrou aí também. Amém, amém. Sejam todos bem-vindos. Todos vocês sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Olha o que o Senhor diz em Números. Números. Aleluia. Olha o que ele diz em Números. Eu não estou achando aqui, cara. Eu tenho um versículo, mas não estou achando. Mas eu vou falar para vocês. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria. Falaria e não confirmaria. Irmãos, se a palavra de Deus foi liberada, vai acontecer. Ele não se arrepende. O Senhor não volta atrás. Ele não se arrepende. Então nós precisamos ter a consciência disso. Tá? Nós precisamos ter essa consciência. Está em Números, eu não estou achando agora o capítulo. Está em Números. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência que a palavra de Deus, quando é liberada sobre a nossa vida, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Não devemos confiar como Salomão confiou no seu coração, como eu li em Eclesiastes capítulo 3. Ele confiou no seu coração, sabe o que aconteceu com Salomão? Ele enfadou de procurar as coisas da terra. Ele aplicou o coração dele em procurar a sabedoria da terra. Enquanto ele procurava a sabedoria do céu, Deus deu toda a sabedoria para Salomão. E Salomão, ele só sacrificou 1000 bois. Toma aí, entregou 1000 bois para o Senhor. Sabedoria do céu, recebeu toda a sabedoria. Tirava a onda, desenrolava tudo. Tudo, tinha nada que Salomão não desenrolava. Mas nesse período de Eclesiastes, Salomão já estava cego. Muitas mulheres. Perdeu o discernimento espiritual, perdeu o acesso. Se você perdeu o acesso, irmão, acabou a sabedoria. Acabou a sabedoria. E aí, quando acaba a sabedoria, irmão, vira enfado, vira cansaço. Aquilo que Deus te deu, que era bênção, vira enfado e cansaço. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que a palavra dele não seja enfado e cansaço para nós. Que procurar, mergulhar em conhecer o Senhor não seja enfado e cansaço para nós. Que nós sejamos os remanescentes, aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Que um tempo novo, de uma revelação, rema, venha derramar do trono do Senhor para as nossas vidas. Irmão, eu quero ler o último versículo aqui, para a gente finalizar. Está em Jeremias 17, no versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, sonda entranhas, para dar a cada um conforme o fruto das suas ações. E Deus fala algo mais poderoso aqui. Deus fala algo mais poderoso aqui. Olha o que ele diz, versículo 11. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele
que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias a deixará, e no seu fim se fará um insensato. Irmãos, eu estou falando de Salomão. Isso aqui aconteceu com Salomão. Salomão, ele começa a reclamar, ele começa a não ver prazer e lógica na bênção que Deus deu para ele. Por que se tornou enfado e cansaço? Porque perdeu o propósito, irmãos. Parou de andar na direção de Deus, perde o propósito. Perdeu o propósito, vai virar enfado e cansaço. Olha o que Salomão disse, versículo 13 de Eclesiastes, capítulo 1. Apliquei meu coração a esquadrinhar e a me informar com sabedoria tudo que sucede debaixo do céu. Debaixo do céu é terra, não serve. Irmãos, que nós possamos ter uma revelação do reino e não da terra. Que a gente possa aplicar essa revelação na terra, mas que ela seja do reino. Que o Senhor possa descortinar. Eu estou já orando por final, tá? Eu estou orando por final. Eu vou liberar algumas palavras sobre a vida de vocês. Recebam e digam amém, em nome de Jesus, tá? Irmãos, que a gente não venha a enfadar da palavra de Deus. Por que não se enfada da palavra de Deus? Porque tem propósito. Eu, quando leio a Bíblia, eu venho aqui e falo da palavra para vocês, eu estou cumprindo com o meu propósito. Eu, quando prego na rua, para o Uber, para quem quer que seja que eu prego o tempo todo, eu tenho um propósito. E com isso eu sou alimentado pela palavra de Deus. Eu faço questão de viver o que a palavra diz que é para eu viver. E eu sou agraciado, eu sou abençoado por isso. Eu vejo a mão do Senhor em áreas da minha vida. Eu vejo coisas acontecer. A minha esposa está feliz comigo. A minha esposa, ela olha aí, o olhar dela de gratidão a Deus pela minha vida mostra que eu estou me tornando um homem aos moldes do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz para que o marido seja como Jesus foi para a igreja. O marido seja para sua esposa como Jesus foi para a igreja. O que Jesus fez pela igreja? Ele morreu pela igreja. Que nós possamos morrer pela nossa casa. E não é morrer fisicamente, não é morrer naturalmente, é morrer para o mundo para viver para a nossa família, é morrer para o mundo para viver o padrão bíblico de família, o padrão bíblico de casamento, o padrão bíblico financeiro, o padrão bíblico de sabedoria. Aleluia. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, no poderoso nome do seu Filho Jesus, para que todos os meus irmãos que estejam aqui na live, eles possam ter entendido a sua palavra, Pai. Mais do que isso, que o tempo, Pai, novo que o Senhor promete na sua palavra, eis que farei uma coisa nova, e nesse deserto sairá rios, e rios sairão no ermo. Senhor, que esse tempo chegue para eles, na vida deles, e que eles possam usufruir desse rio. Que esse rio seja, Pai, o rio que vai alimentar, Senhor, como em Salmos 1 disse, Senhor, uma árvore plantada junto ao riacho, Senhor. Dará fruto no tempo adequado, Pai. As folhas não caem, tudo que fizer vai prosperar, Senhor. Senhor, nós queremos viver a Tua palavra, receber do Teu poder, Pai. Receber da Tua graça e do Teu favor, Pai. E experimentar as bênçãos que o Senhor tem separado para aqueles que caminham com sede e fome da sua palavra. Eu sou esse, eu tenho sede e tenho fome de Ti, Senhor. Derrama mais sobre a minha vida, porque eu tenho sede e fome de Ti. Que o Senhor está me tratando na área da disciplina, para buscar o Senhor de forma incessante e disciplinada. Disciplina com Deus gera resultados extraordinários, irmãos. Essas lives vão continuar. 5h59 estaremos aqui, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que assim seja, que Deus nos dê graça para estarmos aqui até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Mas enquanto Deus der graça, a gente vai se manter aqui, tá bom? Manda essa live aí para quem você acha que precisa ouvir desse testemunho, dessa porção diária. Amanhã tem mais, 5h59 eu vou estar aqui. Vou tratar essa área da minha disciplina e a gente vai junto fazer isso. Valeu? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois ali, o que vocês acharam. Vocês me mandarem as perguntas aí e a gente trabalhar em cima disso. Amém? Tamo junto? Muito obrigado aí para todos que ficaram até agora. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia extraordinário na presença de Deus. Fiquem todos com Deus. Paz.